sair um pouco desse assunto, mas ainda dentro do desenvolvimento. Eu queria fazer uma pergunta que é bastante pessoal até. Eu queria ver como que você, Juliane, vê a questão da agenda mundial sobre o meio ambiente e como você vê que a centralidade que a economia, o desenvolvimento econômico, principalmente no Brasil, vai ter que dar e conciliar, né, essa agenda de desenvolvimento com a agenda ambiental que vem crescendo aí, né, no quesito mundial e tem se tornando um parâmetro de negociação mesmo, né? Como que você vê a questão ambiental no desenvolvimento econômico no Brasil? É uma questão muito importante. Eu acho, assim, para começar, que tem uma questão no debate ambiental que ela é muito centrada no debate sobre a descarbonização, que eu acho que também é um pouco polêmica. Veja, quem falou pela primeira vez em descarbonizar, em reduzir as emissões de carbono, inclusive, foi a Thatcher, na Inglaterra, que era química, inclusive. E eu acho que, às vezes, a gente centra muito o debate só na emissão de carbono e não em outros aspectos ambientais que são muito importantes, o que me parece que não pode ser visto fora do jogo da geopolítica mundial, porque existe toda uma pressão para a redução das emissões de carbono, que leia-se emissão da redução de carbono, que em grande medida se dá pela indústria da segunda revolução industrial, que em grande medida tem a ver com o bloqueio da capacidade dos países periféricos e subdesenvolvidos também levarem adiante um conjunto de transformações que passa por completar a segunda e a terceira revolução industrial, que em alguma medida também vão se utilizar, em boa medida, da emissão de carbono. Então, isso não está muito distante. Eu trago aqui um autor que eu gosto muito, que é o Celso Furtado. Ele escreveu um livro em 74, chama O Mito do Desenvolvimento Econômico. Foi quando ele tomou contato com o pessoal do Clube de Roma e o debate ambiental, e aí ele falou, olha, o desenvolvimento econômico, aquele desenvolvimento econômico do centro, leia-se Estados Unidos, né, aquele padrão de consumo é impossível de ser generalizado. Precisaria de 3 planetas, né? Então, aquele desenvolvimento econômico é um mito porque é impossível de ser generalizado, né, do padrão de consumo que principalmente energético, enfim, de bens duráveis que aquela população faz uso. A consequência que o Furtado aponta a partir desse diagnóstico não é que os países periféricos devam, então, adotar uma agenda de decrescimento, crescimento zero, ou nada do tipo, mas, pelo contrário, que deva haver um acordo mundial desigual em que as nações que, inclusive, completaram o seu processo de industrialização, lançando mão muito mais do que de grande degradação ambiental, mas de outros temas que são bastante condenáveis, alguns, ainda bem que são bastante condenáveis, mas que não eram condenáveis naquela época, como trabalho escravizado nas colônias, como trabalho super explorado nas indústrias, jornadas de 12, 13 horas, trabalhos de criança. Veja, né, todo o arcabouço trabalhista, ambiental, de política protecionista que esses países lançaram mão para o seu salto produtivo, hoje são proibidos, né, e restritos para que as nações periféricas façam uso. Em grande medida, alguns deles são avanços civilizatórios importantes, mas em outros não podem ser vistos fora dessa dinâmica internacional, que é da manutenção das desigualdades e do bloqueio de que economias periféricas possam constituir planos nacionais de desenvolvimento, porque isso afeta não só do ponto de vista econômico, mas a capacidade de alçar soberania no campo da política, que em grande medida depende da soberania no campo econômico. Então, o debate ambiental, ele precisa entrar em jogo, ele precisa entrar na pauta, porque ele é uma questão candente, mas ele precisa entrar em jogo dentro da chave da política, numa forma de constrangimento e pactuação de que os países que lograram, né, um forte impacto ambiental e que hoje, inclusive, não tem mais florestas, né, ou qualquer outro tipo de reserva natural, bloqueiem, reduzam o seu crescimento econômico para que países periféricos possam constituir condições de avanço do seu parque produtivo, que gera capacidade de autonomia, que gera melhor emprego produtivo, que gera melhores salários, que gera melhor qualificação técnica. Digo isso porque eu acho que o debate ambiental ele é um pouco atravessado, né, por uma forma, inclusive, na minha visão, um pouco eurocêntrica de
de avaliação que falam sobre, né, crescimento zero, decrescimento, desindustrialização, e eu acho que esse não é o caminho. Inclusive, as profundas transformações no campo da preservação ambiental passam por mais indústria e não por menos indústria. Só que uma indústria que leva em consideração mais progresso técnico. Nós precisamos de uma indústria que seja poupadora de energia, que seja utilizadora de uma nova matriz energética, que seja menor emissora de monóxido de carbono, e isso depende de inovação técnica, de ciência e tecnologia, não depende de menos indústria. Inclusive, essa análise meio pastoril, bucólica, de que vamos voltar a ser agricultor, inclusive isso tem mais impacto ambiental do que a atividade industrial, porque as pessoas não sabem, mas o peido do boi e da vaca tem um puto impacto ambiental também. Então, essa economia agrária exportadora de grandes reservas, inclusive do agronegócio, tem impacto ambiental mesmo que não seja aquela figura da indústria soltando fumaça. Então, a gente precisa de mais indústria, não de menos indústria. É com mais indústria, com mais ciência e tecnologia, que a gente vai conseguir, inclusive, superar em grande medida a degradação ambiental, porque é a indústria que concentra a inovação técnica. E a indústria que vai concentrar a inovação técnica capaz de continuar produzindo mercadorias necessárias com menor emissão de poluentes, ou com menor aditivos químicos, ou com componentes que tenham degradação ambiental mais célere do que agora. Não é menos indústria, não é voltar ao passado, porque isso também diz respeito à nossa capacidade de desenvolvimento econômico. Eu quero que o povo brasileiro tenha emprego decente passa por indústria. Eu quero que a gente tenha acesso a vários meios, né, e bens de consumo que são importantes para a nossa vida. Eu quero que as pessoas tenham acesso à máquina de lavar. Eu quero que as pessoas tenham acesso ao progresso, aos frutos da modernidade capitalista, que em grande medida são bloqueadas para a gente. E isso não é degradar o meio ambiente, pelo contrário, isso pode ser feito, deve ser feito com um tipo de qualificação técnica de uma indústria moderna, uma indústria adaptada aos desafios do meio ambiente. Para isso, a gente precisa crescer, para isso a gente precisa industrializar, para isso a gente precisa de inovação tecnológica, e para isso tudo a gente precisa, obviamente, de um Estado com capacidade de coordenar e alocar recursos, porque o setor privado não vai ser, pelas próprias características históricas, vanguarda da modificação da matriz energética, porque é um setor que está, né, vinculado ali ao seu lucro de curto prazo. Então, eu acho que a agenda ambiental pode ser facilmente capturável por uma perspectiva eurocêntrica de achar que quem tem que se responsabilizar e pagar pela crise ambiental são os países periféricos. E quando a gente olha o Brasil, é porque às vezes a gente olha um pouco a nossa bolha e acha que a gente vive num país extremamente consumista, mas a gente está falando de uma nação que as pessoas não têm acesso ao básico, né? Quase metade da população não tem acesso a saneamento. Saneamento é uma questão de direitos humanos, e saneamento, para existir, vai usar cimento. E eu quero ver um ambientalista achar que nós não vamos usar cimento para não dar saneamento para o povo brasileiro, sabe? Eu acho que a gente precisa qualificar bem esse debate, porque eu quero que a gente tenha uma vida melhor, e uma vida melhor passa por desenvolvimento econômico, e desenvolvimento econômico passa necessariamente por indústria, e indústria não é sinônimo de poluição. É a contradição que a gente fala, né? Eu sou do campo ambiental, eu sou bióloga, e toda vez que eu tento argumentar alguma coisa na linha do desenvolvimento, eu sou atacada prontamente, né? Porque a ideia de que a indústria polui mais do que qualquer outra forma de produção é dominante, assim, no meio. E quando você fala, por exemplo, mas a expansão do agronegócio, né? O lucro do agronegócio depende da expansão, então depende de áreas. É totalmente diferente, né? E aí a gente tenta levar esse assunto, a gente não consegue, é impossível. Por exemplo, você citou a questão do saneamento. Saneamento, além de ser, né, prioritário na situação humana, para a saúde, enfim, desenvolvimento humano, é uma questão ambiental. Se você tiver saneamento, você tem muito rejeito que não vai ser jogado. Então, assim, é falta de pensar e um certo preconceito com o desenvolvimento e essas questões. E é a contradição do meio ambiente, né? Quando a gente fala que indústria polui mais, ninguém acredita, ninguém consegue ver na área ambiental esse pensamento, e é muito complicado, é uma batalha que a gente vai ter que travar aí.